Boa noite, meus caros amigos, amigas que acompanham a nossa live. Eu gostaria de apenas pedir a vocês que quando começarem a entrar aí, me digam se a imagem está correta ou se a imagem está invertida, porque às vezes eu uso o celular na posição horizontal e vocês recebem a imagem invertida. Então, por favor, me digam se a imagem está aparecendo de maneira correta ou se está invertida, por favor. Eu vou aguardar um tempo, né? Tá vendo aí a Manu, minha sobrinha, entrando aí. Ô Manu, Manuela, a imagem está correta ou está invertida? Por favor, me informe, porque se estiver invertido, eu tenho que colocar o celular na posição vertical, ok? Está ok, então que bom. Eu não sei o que acontece, que de vez em quando eu uso o celular na horizontal e acontece que a imagem fica invertida. Bom, então está correta, então vamos continuar aqui. Hoje é dia de nós respondermos as perguntas. Segunda-feira eu reservo para responder as perguntas, já tenho aqui bastante perguntas, já estão aqui no meu iPad. E antes nós vamos começar rezando, pedindo ao Senhor então que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção, para que a gente possa responder essas perguntas de maneira correta, o que não é fácil. Tem muitas perguntas aqui hoje, né? Eu acho que o pessoal está em casa, então as perguntas aumentaram, tá bem? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, meus irmãos, interceda por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso, bendito São José, rogai por nós. Meus caros amigos e amigas, estamos aqui com as perguntas que já chegaram pelo YouTube e chegaram também pelo Facebook, ok? Muito bem. A primeira pergunta vem aqui pelo YouTube, é do Cícero Fermino. É uma questão muito interessante e angustiante. Tenho 4 filhos que nasceram católicos, foram batizados, catequizados, crismados, tiveram uma formação religiosa dentro da própria casa, comigo e a mãe. Nunca deixei que eles ficassem um domingo sem ir à Santa Missa. Porém, agora que já estão todos formados, abandonaram a Santa Igreja e a religião. Uns viraram agnósticos e até ateus. Ateu, um se professa. E total desprezo a Cristo e até calúnia acontece. O que fazer? Hoje só eu e a mãe participamos da Santa Missa aos domingos. Estou muito chateado, pois me sinto um fracassado na fé. Ô Cícero, não sinta um fracassado na fé, não. Você fez pelos seus filhos o que você tinha de fazer, né? Infelizmente, meus irmãos, hoje as universidades, como eu já tenho falado aqui, é um antro de ateísmo, é um antro de marxismo, é um antro de agnosticismo, né? Então, ali só se sabe falar mal da igreja. E quem movimenta, especialmente os cursos, especialmente né, da parte mais humana, das ciências humanas, né, são filósofos ateus, né? É Nietzsche, é Schopenhauer, é Marcuse, Saramago, sabe, Jean-Paul Sartre, Lenin, Stalin, todos ateus materialistas. Então, o que acontece, infelizmente, isso aqui é um alerta muito importante para todos. O que acontece, infelizmente,
é que os nossos filhos vão para as universidades sem ter uma formação católica aprofundada no que se refere à história da igreja, entende? Os acontecimentos da igreja. Então, fica aqui essa alerta. Preparem os filhos. Falem com os filhos sobre o que foi a Inquisição, o que foram as cruzadas, o que foi, não é? A questão de Galileu Galilei, Savonarola. Olha, eu escrevi 3 volumes de história da igreja, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e Contemporânea. Escrevi um livro que eu chamei de Uma História que Não é Contada. É um livro muito importante para os universitários lerem. É um livro onde eu conto as maravilhas que a igreja fez na história da humanidade e que não é contado nas universidades. Não é contado que a igreja foi quem fundou as primeiras universidades do mundo. As grandes universidades do mundo, Oxford, Cambridge na Inglaterra, né? A Universidade de Paris, a Sorbonne, Montpellier, sabe? A igreja é a matriz das universidades. A igreja é a instituição que mais caridade fez e faz na história da humanidade. A igreja resgatou a mulher. A igreja sustentou a civilização depois que houve a queda do Império Romano. A igreja que manteve tudo, porque os bárbaros iam acabar com tudo. Foi a igreja que sustentou tudo. Mas isso não é contado na universidade. Eu escrevi um livro, né? Uma História que Não é Contada. E agora eu estou escrevendo um outro livro, acabei de escrever, estou revisando, Calúnias e Mentiras contra a Igreja Católica. Se Deus quiser, aí mais uns 2 meses, essa dificuldade agora nós estamos vivendo pode atrasar. Sabe, é preciso colocar nas mãos dos filhos essa literatura para que eles cheguem na universidade. E também em casa, haver muita conversa, os pais saberem explicar para os filhos as razões da nossa fé. Eu escrevi um livro, né? Por que sou católico? Por que eu escrevi esse livro? Eu escrevi esse livro porque um filho meu, que é engenheiro, o Mateus, lá ele tinha os seus 30 anos de idade, um dia conversando comigo, ele disse: pai, está faltando o senhor escrever um livro. Isso já faz aí acho que uns 15 anos atrás. Eu disse: qual é o livro, Mateus, que está faltando? Ele me disse: Por que sou católico? Eu falei: ué, mas você não sabe? Ele disse: eu sei, pai, mas eu tenho muito amigo meu que não sabe. E eu queria então dar esse livro de presente para ele. E eu falei: olha, Mateus, eu vejo que o Espírito Santo está falando pela sua boca para mim. Eu vou escrever esse livro. Olha, menos de um mês o livro estava pronto. Porque sou católico. E graças a Deus é um livro que é lido por muita gente. Então, nós precisamos colocar nas mãos dos nossos filhos, sobretudo os jovens que vão para as universidades, pelo amor de Deus, colocar esses livros, Porque eu sou católico, a história da igreja, uma história que não é contada, calúnias e mentiras contra a igreja. Porque, meus amigos, senão nós vamos perder os nossos filhos em termos de fé. Agora, Cícero, eu quero dizer uma coisa para você: não desista. Continue rezando pelos seus filhos, continue conversando com ele, dando um testemunho de cristão, de católico, você e a sua mãe. Sabe? Porque Deus, quando a gente reza pelos filhos, Deus age, na hora dele, na hora certa, Deus age. Entende? Então, não desista de rezar. Né? Muito bem. Elisete Prudente: se as coisas na nossa vida acontecem de acordo com a vontade de Deus, por que então tem que rezar e pedir graças, ô Elisete? A gente tem que pedir para Deus tudo aquilo que a gente precisa. Né? Por exemplo, Santo Afonso de Ligório dizia: o que nós devemos fazer, né, para ser um bom cristão? Primeiro, fazer tudo o que Deus quer, depois querer tudo o que Deus faz. Fazer tudo o que Deus quer e querer tudo o que Deus faz. Ora, o fazer tudo o que Deus quer é você viver de acordo com a lei de Deus, os mandamentos, aquilo que a igreja nos ensina, é fazer o que Deus quer. E querer o que Deus faz, aceitar o que acontece na nossa vida e que a gente não consegue mudar. Entende? Agora, né, o próprio Jesus manda a gente pedir. Pedir e recebereis, bater e abrir-se-vos-á. Quem não pede, não recebe. É que nem o povo diz: quem não chora, não mama. A criança, quando berra, a mãe dá o mamar para ela.
a gente tem que, como diz Santo Agostinho, dizia, ferir os ouvidos de Deus com as nossas orações. Entende? Jesus manda orar sem cessar e sem desanimar. Ele manda. Então, por isso nós temos que fazer, para que a gente receba as graças que nós precisamos para a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa vida com paz. Ok? Maria Neta, professor, boa sorte. Tem uma pergunta. Quando rezamos o terço e não sabemos meditar os mistérios, aí fazemos uma ejaculatória, esse terço é válido? Outra pergunta, o terço rezado contado nos dedos também é válido? Ô Maria Neta, veja bem, aprenda a meditar os mistérios. Porque a força do terço, exatamente em ser uma oração cristocêntrica, centrada em Cristo, onde você medita a vida de Cristo, a vida da infância, a vida pública, a paixão e depois a glorificação. É fácil contemplar os mistérios. Peça para alguém te ensinar. Não fica assim meio acomodada nisso, não. Né? Claro que as 50 Ave-Marias que você reza tem valor, mas você não está rezando o terço. Você está rezando 50 Ave-Marias. Tem valor? Tem valor. Mas para que seja o terço, você tem que contemplar os mistérios de Cristo. Primeiro mistério gozoso, contemplamos o anúncio do anjo à Virgem Santíssima. Não é? Medita um pouquinho nisso, é simples. Peça para alguém escrever para você, entende? Para que você... Agora, contar as Ave-Marias na mão, pode contar. Eu acho que Deus já deu para nós 10 dedos, exatamente para a gente poder contar aí as 10 Ave-Marias de cada dezena. Mas é melhor também usar o terço, sabe? Porque uma coisa interessante, né? Eu vi alguém dizer esses dias que um santo disse o seguinte, que quando você segura o terço, Nossa Senhora segura na sua mão. Eu não sei quem foi que disse isso, mas eu vi e achei muito bonito. Foi um padre da Canção Nova que citou, quando você segura o terço, Nossa Senhora segura na sua mão. Olha que coisa bonita. Então, olha, meus irmãos, carregue com você o terço. O terço tem uma força poderosa, né, espiritualmente, para nos livrar de perigo, nos livrar de morte, nos livrar de uma série de coisas. Né? Muito bem. Agora tem a pergunta aqui da Maristela Oliveira. Será que a aprovação que a igreja poderá passar não seria nesse momento delicado e muito preocupante da pandemia atual, com tantas mortes mundialmente? Pois muitos já se perguntam o porquê de estarmos passando por essa fase tão ruim. Muitos já se perguntam por que Deus está deixando acontecer. Será que isso não poderá enfraquecer a fé de muitos? Olha, eu vejo o contrário, Maristela. Eu estou vendo muita gente se voltar para Deus. Muita gente está percebendo que não basta só ter dinheiro, não basta só ter poder. Nós estamos vendo aí, né, quantidade de mortes que há no mundo. Né? Agora, não pode haver pânico, né? Porque, olha, eu vou dar um dado aqui muito interessante. Sabe quantas pessoas morrem no Brasil no trânsito por ano? Morrem mais de 350 mil pessoas. O Brasil morreu até hoje, parece que 34 do coronavírus. Claro, isso pode subir muito, tal, mas quantos morreram na China? Morreram um negócio de 3, 4 mil na China. Isso não é nada comparado com a quantidade de criança que morre de fome no mundo, a quantidade de pessoas que morrem de dengue no Brasil, a quantidade de gente que morre no trânsito. E são jovens, né? Entende? Eu fico pensando, meu Deus, está se mobilizando fundos imundos nesse coronavírus. Por que não se faz isso para acabar com a fome do mundo? Né? Esses trilhões de reais que estão hoje, eu não estou dizendo que não tem que fazer, não. Eu estou aqui também fechado na minha casa, aqui, estou me precavendo. Mas veja, por que essa quantidade de pobres que nós temos nas nossas favelas, nas nossas periferias, por que não se faz um mutirão para salvar essas pessoas, sendo que morre muito mais gente por assassinatos, por dengue, por acidentes, entendeu? E ninguém parece que se assusta.
ninguém leva a sério. Porque a gente não vê essas pessoas morrer, os noticiários não noticiam tudo, então meio que vai ficando. Eu não estou dizendo que as autoridades não têm que... Eu vi agora, ainda há pouco, no jornal da CNN, o governo vai dar 14 milhões de cestas básicas para a família, graças a Deus. Né? Porque realmente muita gente vai passar necessidade agora, as fábricas fechando, tudo fechando, as pessoas não trabalham. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma moça que é diarista, e ela me disse, puxa vida, eu faço faxina em 4 casas, as casas todas cancelaram minha faxina, como é que eu vou viver? Olha, agora você pode pensar que há milhares de casos como esse. Eu estou falando só no caso de diarista. E o pipoqueiro que vende a pipoca na esquina. Sabe, meus irmãos, nós vamos ter que ajudar esse povo. Porque essas cestas básicas, né, vão chegar, essa Bolsa Família vai chegar a esse povo, mas não é em 24 horas, não. A gente sabe que tem todo um trâmite burocrático para isso aí chegar até a pessoa. Então, veja bem, é uma situação que nós todos temos que pensar e temos que ter compaixão dessas pessoas, sobretudo os mais pobres, né? Agora, Maristela, se Deus permite isso, quantas e quantas pestes já houve na história da humanidade? Né? A peste negra, na Idade Média, que matou milhões de pessoas. Né? A gripe espanhola, que matou milhões de pessoas. Né? São fatores humanos e são fatores também sobrenaturais. Né? É difícil a gente dizer. A gente sabe que Deus não faz o mal, Ele pode permitir o mal. Agora, Santo Agostinho disse que quando Deus permite o mal, Ele sabe do mal tirar um bem, senão Ele não permitiria o mal. Bom, mas nós já conversamos um pouco sobre isso. Vitor, professor, sobre os dogmas acerca da Virgem Maria, aceito todos, mas tenho dúvidas e minha fé está balançando por causa disso. Ô Vitor, se você aceita os dogmas de Nossa Senhora, sua fé não pode balançar. Sinto muito. Enfim, sobre a gloriosa Assunção, quais são as fontes que comprovam isso? Vi que um padre nos anos 374 a 377 tinha falado disso, e essa foi a fonte primária, etc, etc. Também ele fala também sobre a coroação e a Imaculada Conceição. Não podia dizer o mesmo. Vitor, eu não tenho condição aqui de explicar para você os 4 dogmas da Virgem Maria. Prometo fazer uma live aqui qualquer dia explicando. Né? São dogmas que a igreja não tem dúvida. Agora eu quero só dizer para você o seguinte, quero dizer 2 coisas para você, Vitor. Primeiro, olha, eu escrevi um livro, A Mulher do Apocalipse. Nesse livro aqui eu explico detalhadamente os dogmas sobre Nossa Senhora, com as palavras dos santos doutores da igreja. Então, recomendaria a você que lesse esse livro, A Mulher do Apocalipse. Primeira coisa, eu estou colocando porque não dá tempo de eu colocar isso aqui, eu estou com mais de 40 perguntas hoje. Segundo, né, não se duvida de um dogma. Ah, mas eu não entendo. Eu não entendo, o problema é meu. A igreja entende. E a igreja é minha mãe. O nosso ato de fé diz assim, creio em Deus que é todo-poderoso. Creio em Jesus Cristo que padeceu, morreu na cruz para me salvar. Creio em tudo que crê e ensina a Madre Igreja. Nesta fé eu quero viver e morrer. Entende? Então nós não podemos deixar a nossa fé balançar de jeito nenhum, por causa... Tem muitas coisas que nós não entendemos. Entendeu? Mas a igreja de 2000 anos, assistida pelo Espírito Santo, com seus batalhões de teólogos, de hermeneutas, de exegetas, de paleontólogos, de estudiosos de línguas antigas, a igreja entende. A igreja não erra. A igreja recebeu do Espírito Santo a garantia da infalibilidade. Na Santa Ceia, Jesus disse para os apóstolos, né? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. É a melhor promessa que eu já li que Jesus deixou para a igreja.
o Espírito Santo ensinar-vos a toda a verdade. Vocês não vão ficar na mentira. Está aí. Então acredite. Agora, por favor, leia esse livro. Profeta, ele se intitula como Profeta de Mim Mesmo. Professor, o que existia anteriormente na área onde hoje é o Vaticano e a Basílica de São Pedro. O que existia ali era um cemitério. E é muito interessante que é um cemitério, né, que era inclinado. Né? E em cima desse cemitério, que aliás estava ali o túmulo de São Pedro, Constantino construiu a primeira basílica do Vaticano lá por volta de 330. É uma coisa muito interessante. O Constantino teve que fazer primeiro uma espécie de uma laje de pedra, né, com colunas de 3 metros, 6 metros e 9 metros para apoiar a igreja em cima. As pessoas acharam muito interessante isso. Por que o Constantino vai gastar todo esse trabalho se do lado tinha um terreno plano? O circo de Nero. Aí depois entenderam por quê. Porque ali estava o túmulo de São Pedro. E esse túmulo de São Pedro, o Papa Pio XII autorizou os arqueólogos, né, a procurarem, e lá por volta do ano de 1940 e pouco, 50, acharam um cemitério lá embaixo e acharam o túmulo de São Pedro e estava escrito na parede em grafite: aqui está Pedro. Olha que beleza. É por isso que foi construído ali. Essas coisas da igreja, meus irmãos, que nós precisamos conhecer. Sabe, eu que sou professor de história da igreja, sabe, eu sinto como é importante conhecer a história da igreja. Sabe, aí a gente sabe dar valor para a nossa igreja. Muito bem, Arcade HQ pergunta, eu estava com uma dúvida, o coronavírus tem a ver com o Apocalipse? O Arcade, a igreja não faz nenhuma correlação com o Apocalipse. É claro que o Apocalipse é um livro perene, é um livro que não envelhece. É um livro que ele fala lá do tempo da perseguição de Nero, que era o 666, né? O César Nero, na decodificação, né, de matemática, o Nero, né? Mas o Apocalipse traça uma luta do bem contra o mal até a volta de Cristo. Então sempre tem alguma correlação que você possa fazer, mas não é uma correlação assim direta, imediata, objetiva, tá? Muito bem. Vinícius Emanuel, professor, como compreende as penas temporais do purgatório? Digo isso pois metafisicamente não pode ser definido como lugar, mas sim como estado de alma, é isso mesmo. Então, como transcorreria cronologicamente as penas do purgatório, ou isso é um mistério? Ô Vinícius, não é muito fácil de entender. A igreja, antigamente, ela colocava as indulgências plenárias que cancelam as penas do purgatório, das almas do purgatório, ela quantificava, né? Fazia uma oração, essa oração, você quer 300 dias de indulgência, 300 dias que a alma diminuía o tempo de purgatório. Depois que a gente entendeu que na eternidade não tem tempo, né? Não tem tempo. O tempo é uma realidade desse mundo. E olha, a ciência que mostrou isso. Os físicos mostram, e eu sou físico, os físicos mostram que o tempo começou com o Big Bang, há 14 bilhões de anos atrás, mais ou menos. E quando o Cristo voltar, o tempo vai acabar, a eternidade não tem mais tempo. Então, como é que é o purgatório? Nós não sabemos. Nós só sabemos o seguinte, que não é um lugar, é um estado da alma, onde a alma se purifica. No arrependimento profundo que lhe causa muita dor, a dor inclusive da saudade de Deus, de Cristo, né? Eu escrevi um livro sobre o purgatório, está aqui na minha mão, o purgatório, o que a igreja ensina. Eu coloquei aqui o que a igreja ensina, o que os santos ensinam, e eu coloquei aqui uma coisa muito interessante. O Tratado do Purgatório de Santa Catarina de Gênova, italiana, que morreu em 1510. Ela fala que ela viveu 2 anos de purgatório aqui na Terra. E ela explica o que é o purgatório. Independente da questão de tempo, porque o tempo para Deus é algo que não é o nosso tempo, né? São Pedro fala, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus, num instante,
num estalar de dedo, Deus pode fazer você viver toda uma realidade. Então não se preocupe com a questão do tempo. O que acontece no purgatório é uma purificação da alma para que ela possa chegar à santidade perfeita e viver em comunhão com Deus. O parágrafo 1030 do Catecismo diz assim: aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão perfeitamente santificados, passam por uma purificação para chegar até a santidade. Pronto. Essa purificação, diz Santa Catarina de Gênova, que consiste no seguinte: uma dor que a alma sente de não poder ir para Deus. Porque ela ensina o seguinte: quando a alma se desprende do corpo, ela fica desesperada para voltar para Deus. Mas ela não pode voltar para Deus, porque ela se sente ainda impura. Né? Uma coisa maravilhosa que tem num livro chamado Breviário da Confiança, uma página escrita sobre o purgatório por São Francisco de Sales, doutor da Igreja. Uma página maravilhosa. Ele coloca 11 reflexões sobre o purgatório, pequenas, mas é uma coisa maravilhosa. É um livro chamado Breviário da Confiança. Esses livros todos são livros que eu tenho aqui na minha editora, porque esses livros importantes eu vou puxando, né? Tá aí. Vamos em frente. Eu tenho a pergunta aqui do Yusuf Khalifa. Professor, o que diz a tradição da igreja sobre a esposa de São Pedro? Ele foi viúvo? Sim, São Pedro foi viúvo. Né? Agora, a igreja não sabe quem era a viúva de São Pedro, não sabe o nome dela, ele era viúvo, então a gente sabia disso. Né? E não tem problema nenhum, porque a gente sabe que o celibato na igreja só foi aprovado oficialmente no ano de 1123, no Concílio do Latrão I que houve em Roma. Então, mais de 1000 anos, a igreja não exigia o celibato. O celibato não é dogma, o celibato é uma medida pastoral. Thalita Leocádio, eu não sou batizado, eu posso confessar? Tatiana, desculpe. Tatiana, não pode, a gente não pode receber nenhum sacramento antes do batismo. Por quê? Porque o batismo te coloca na igreja, o batismo te faz membro do corpo de Cristo. Aí você tem o direito de participar dos sacramentos, que descem todos da cruz de Cristo. Então, Tatiana, pelo amor de Deus, peça logo alguém que te prepare para ser batizado, prepare para fazer a primeira comunhão, aí você vai poder confessar. É tão simples. Mel com pimenta, ela se identifica assim. Professor, gostaria de lhe pedir para falar sobre Apocalipse 11, as duas testemunhas. Não sei como é o nome dessa pessoa, mas eu quero colocar para você quem eram essas duas testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse. Eu escrevi um livrinho para entender o Apocalipse. E aqui, né, eu tenho uma colocação sobre essas duas testemunhas, que é uma colocação de D. Estevão Bittencourt, que eu coloquei aqui nesse livrinho. Ele diz assim: não é fácil identificá-las. Podem-se ver as figuras de São Pedro e de São Paulo que foram martirizados em Roma. Então essas duas testemunhas podem ser São Pedro e São Paulo. Ou também, alguns teólogos dizem que pode ser Elias e Moisés, aqueles dois que apareceram para Jesus. Pois é dito a eles que podem mandar fogo do céu sobre os inimigos. Né? Então, tá aí. D. Estevão Bittencourt era um grande teólogo. Né? Ele diz, ou São Pedro e São Paulo, ou Elias. Eu penso mais em São Pedro e São Paulo, que foram martirizados ali na primeira perseguição romana de Nero. Né? Muito bem, vamos em frente. Eu tenho que responder as perguntas de maneira rápida, meus irmãos, por causa do tempo. Né? Janete Silva, ela pergunta o seguinte: com essa epidemia de coronavírus, muitas igrejas estão fechando. Eu estou em estado de graça no fim do ano passado. Eu recebi o Espírito Santo em efusão. Se eu não for à missa, eu perco a graça? Não, não perde a graça, não. Janete, a gente só perde a graça de Deus se a gente cometer um pecado mortal, um pecado grave. Tá? E ela continua. Não comungo no mês que vem, vou casar para poder receber a comunhão.
Bom, pode ser que aí, na hora do seu casamento, o padre te dê a comunhão, tudo bem, não é? Carmen Lúcia, tenho muito carinho pelo senhor, obrigado. Gostaria que o senhor me respondesse se existe céu para os cachorrinhos e gatinhos. Essa pergunta eu já respondi aqui, não existe. Porque a alma do animal não é uma alma imortal. Só a alma do homem e da mulher é imortal, ou seja, só a alma do homem e da mulher é criada à imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós temos as qualidades, as faculdades que os animais não têm: inteligência, liberdade, vontade, memória, consciência, entendeu? Então a alma do animal morre junto com o animal, acaba tudo. O homem não. O homem morre o corpo, mas a alma sobrevive e vai para Deus. Vinícius Emanuel dos Santos, professor, o Código de Direito Canônico trata no seu cano 824 sobre os livros, né? E na nota de rodapé relativa a esse cano se diz que a lista de livros proibidos ainda existe e o direito natural exige abster-se dessas obras, pelo que parece pesar matéria moral grave. Contudo, ao procurar por esta lista, até no site do Vaticano, não encontrei ela na íntegra. Como se deve proceder, então, para verificar esta lista e conhecer os livros? Ô Vinícius, a igreja não proíbe mais que se leia esses livros. Então, essa relação não é publicada porque esses livros podem ser lidos, não é proibido, a pessoa não comete pecado em ler. Entende? Quando houve aquele index lá atrás, lá por volta do ano de 1500 mais ou menos, aí era pecado, porque desobedecia uma ordem da igreja, mas hoje não. Eu penso que é por isso que essa relação não é publicada mais. Entende? Eu também não conheço essa relação completa. Agora, eu queria lembrar que o cano 823 manda uma coisa que muita gente não faz. Quando alguém escreve um livro sobre a fé e sobre a moral, tem que passar pela aprovação eclesiástica, ou seja, tem que ter o imprimatur do bispo. Eu nunca publico um livro sobre doutrina, por exemplo, acabei de mostrar aqui o livro sobre Nossa Senhora, né? A Mulher do Apocalipse. Eu queria mostrar, porque isso aqui é muito sério. Tem muito leigo escrevendo livro e publicando. Olha o que é o imprimatur aqui, não sei se vocês conseguem ver. O imprimatur é uma autorização que o bispo dá para que você publique um livro sobre fé, ou seja, doutrina e moral. Aqui, por exemplo, esse meu livro tem, né, a aprovação do Dom Benedito Beni dos Santos, bispo diocesano de Londrina. Todos os meus livros, que são de doutrina e de moral, porque o código, o cano 823, manda que a gente coloque na mão do bispo. Porque a responsabilidade de cuidar do rebanho na pureza da doutrina é do bispo, entende? Então, se o bispo confia na pessoa, ele autoriza. Eu não tenho nenhum livro meu que o bispo não tenha autorizado. E olha, já são cerca aí de mais de 100 livros. Bom, Kleber Dias, professor Felipe, é pecado realizar minhas fantasias eróticas com minha esposa? Exemplo, sexo oral. Olha, eu escrevi um livro também sobre isso, porque muitos casais me escrevem perguntando assim: professor, o que um casal católico pode fazer no ato sexual? Eu escrevi um livro, não vou me alongar aqui, porque por causa do tempo e por causa do assunto. O livro se chama Vida Sexual no Casamento. Eu pedi para o nosso bispo ler e dar o imprimato. Dom Beni deu o imprimato. O que eu escrevi ali? Eu escrevi ali o seguinte: sexo oral e sexo anal deve ser excluído. Né? Por quê? Porque o sexo, a gente sabe como é que ele é, pela natureza, como é que ele tem que ser realizado. Né? Agora, os teólogos que eu consultei de moral dizem o seguinte: aquilo que o casal precisa para que os dois cheguem à satisfação sexual, eles podem usar, ou seja, as carícias. As carícias, o padre João Moana, que escreveu um livro Céu e Carne no Casamento, Vida Sexual, Solteiros e Casados,
ele dizia que até as carícias orogenitais podem ser feitas se o casal precisar. Porque há casais, especialmente mulheres, que se não forem muito bem preparadas, não chegam à satisfação sexual e ficam frustradas. Não é justo que elas fiquem frustradas. Então o marido pode e deve ajudar sim. Mas não é só por um deleite a mais, não, é para que ela ou ele, não sei, cheguem à satisfação sexual. Você entendeu? Bom, mais detalhes, veja nesse livro. Mas vocês estão vendo por que eu escrevo esses livros? Por causa dessas perguntas que chegam. Vida sexual no casamento. Bom, Gabri Ferreira. Eu não comungo usando as mãos, mas fiquei confuso quando li a história de São Cirilo de Jerusalém no século IV, que ele dizia que as pessoas deviam comungar fazendo um trono, não é? Para receber a hóstia nas mãos e receber. Exatamente, o Gabriel. O São Cirilo de Jerusalém autorizava comungar na mão e ele dizia assim, faça um trono com a mão assim, né? Para receber a sua majestade e aí você comunga. E no começo da igreja era assim. Mas, por causa da questão de começar a haver perda de partícula, a igreja suspendeu. Então, antes do Concílio Vaticano II, só se comungava na boca. Eu me lembro, eu era criança, até meus 15 anos, né, um coroinha colocava uma patena embaixo do queixo aqui e o padre colocava a hóstia na sua boca. O Concílio Vaticano II abriu para comungar na mão. Bom, muitas pessoas dizem, fica a partícula na mão, e eu já percebi que fica mesmo. Eu já percebi na minha mão. Então tem gente que fica lambendo a mão depois, é uma coisa meio esquisita, né? Então eu também prefiro comungar na boca. Agora, veja bem, está autorizado no Brasil comungar na mão, receber na mão. Entende? Inclusive agora, com essa pandemia, os bispos estão obrigando a comungar na mão. Em tempo normal, não se pode proibir. O Vaticano tem documento claro dizendo que em tempos normais, o fiel é que escolhe se ele quer comungar. Com a mão, na boca, de joelho ou de pé. E ninguém pode proibir, nem o bispo, em situações normais. Não estou falando no caso de uma pandemia como essa. Agora, o que é preciso, gente? Tomar cuidado. Ver se não ficou uma partícula da hóstia na mão. Porque Cristo está ali. Entendeu? Então, isso que precisa tomar cuidado. Muito bem. Cid Pereira, professor, que a paz de Jesus esteja sempre com o senhor. Meu casamento está marcado para o dia 29 de março, ainda tempo de quaresma. Ele quer saber, né, se ele pode dar um almoço para os parentes. Pode dar um almoço, sim. Evite fazer festa muito barulhenta, muito, né, com muita cantoria e tal, mas não vejo problema não. Professor Fernando Castro. Professor Felipe, o que diz a igreja sobre missas pela TV e sobre o padre abençoar água pela TV? Bom, a missa pela TV, ela não tem o valor sacramental da missa, né, que a gente assiste ao vivo, né? Mas ela tem um valor espiritual. Claro, você ouve as leituras, ouve a meditação que o padre faz, etc. Você pode fazer a comunhão espiritual, então tem grande valor. E, inclusive, o ano autorizou que supre o preceito dominical. Nós somos obrigados a ir à missa domingo ou no sábado à tarde. Como agora não está tendo missa, então se você assiste à missa pela televisão, cumpre o preceito dominical, ou seja, a obrigação de ir à missa. Mas, evidentemente, não é a mesma coisa da missa, porque você não está presente. Porque todos os sacramentos da igreja, eles só são válidos se você está presente a ele, entende? Por isso que não pode ter confissão por celular, por carta, não tem que ser presente, né? Ok? Agora, com relação à água abençoada pela TV, vale essa bênção, por quê? Porque a bênção não é um sacramento, é um sacramental. O sacramental pode ser dado à distância, é o caso da bênção. Muito bem, agora vamos para as perguntas do Facebook. Até aqui foram perguntas do
YouTube, ok? Muito bem, deixa eu ver que horas são para a gente controlar um pouco do nosso tempo, né? 8 horas e 12 minutos, até as 8h30 nós vamos, se vocês aguentarem, né? Sérgio Marcos Vanderlinde, o Sérgio pergunta o seguinte: queria saber com um pouco mais de detalhes sobre o que é a Assunção de Maria e o que significa Imaculada Conceição quando referimos a Nossa Senhora. Terei a disciplina de Mariologia mais adiante, porém queria entender desde já. Queria saber também, professor, que são padres diocesanos, salesianos, como as pessoas têm dúvida, né? Ô Sérgio, Imaculada Conceição de Nossa Senhora quer dizer que Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original. Não vai dar tempo de eu responder agora, mais uma vez eu vou mostrar esse livro, A Mulher do Apocalipse. Esse livro aqui, eu explico os 4 dogmas de Nossa Senhora, muito bem fundamentado na doutrina da Igreja, nos santos padres, nos doutores. Quais são os 4 dogmas da Igreja? Maria, Mãe de Deus. Segundo dogma, Imaculada Conceição, foi concebida sem o pecado original, que todos nós tivemos. Terceiro, Maria sempre virgem. Virgem, dizia Santo Agostinho, antes, durante e depois do parto. E o 4º dogma, Maria assunta ao céu de corpo e alma. Seu corpo não se corrompeu na terra. São 4 dogmas. E tem as devoções que eu também coloco nesse livro. Maria, Mãe de Deus, Maria, Mãe de cada um de nós, Maria, Medianeira de todas as graças. Entende? Se você quiser conhecer sobre a Virgem Maria, leia este livro, A Mulher do Apocalipse, não tenha dúvida. Como é que você adquire? Nós temos um site que você pode adquirir pelo site, loja.cleofas.com.br. Agora eu queria até o Clube do Livro, em que se a pessoa se associar, todo mês ela vai receber 2, 3 livros, né? Pagando aí R$37 por mês. Vai receber 2 livros, alguns meses vai receber. No lançamento vai receber já 3 livros. Muito bem. Desculpe eu não me alongar na resposta só por causa do tempo. Mas eu vou fazer um programa aqui, prometo, ainda essa semana, às 7h30 da noite, sobre os dogmas de Nossa Senhora. Aguarde aí. Assim eu respondo essas pessoas com mais detalhe. Janete Cavalcante, salve Maria Santíssima, que me ajudou a nascer, graças a Deus. Professor, minha mãe era católica, mas nunca batizou a mim e a meus 2 irmãos, não frequentava a igreja, nunca nos evangelizou, separou do meu pai, depois também saí do colégio, não tive mais contato com a professora. Meu batismo, ela está dizendo que a professora dela levou ela para ser batizada. Meu batismo me consagrou para sempre, claro. Se você foi batizado para sempre, não se preocupe. Tenho muita proteção e até cura, graças a Deus. Seu batismo, se você foi batizada de verdade, seu batismo é válido. Elisete Fernandes, entendi sua resposta referente à importância de se batizar logo uma criança, mas o senhor não respondeu a minha segunda pergunta. Vamos lá, o padrinho ou madrinha? No caso do batismo, tem que ser um casal ou pode ser uma pessoa só? Ou seja, um homem ou uma mulher. Olha, o Elisete, o que o Código de Direito Canônico fala é 2 pessoas, um homem e uma mulher. Agora, excepcionalmente, se você não arranja uma pessoa, o pároco pode dispensar e fazer o batizado com uma só. Isso não vai anular o batismo. O batismo é levado mesmo sem padrinho, sem madrinha, mas a igreja manda que tenha um padrinho e uma madrinha para ajudar os pais na educação da criança. Muito bem, Joel Roberto, né? Ele fala aqui umas coisas, me agradecendo, etc. Gostaria de saber como eram as confissões no início do cristianismo, pois fiquei sabendo que no início não havia as confissões como hoje. Bom, ô Joel, no começo do cristianismo, a confissão era uma coisa assim bastante dura. Para você ter ideia, tinha 3 pecados, até mais ou menos o século IV, tinha 3 pecados que a pessoa podia confessar só uma vez. Né? Era o adultério, o assassinato e a apostasia.
Se cometesse mais de uma vez pecados, olha, não tinha mais perdão. Mas com o tempo, a igreja foi entendendo que não. Né? Inclusive os monges da Irlanda, os grandes monges da Irlanda, é que trouxeram a modalidade de confissão como nós temos hoje. Entende? Então, como era a confissão antigamente? A pessoa, ela procurava o bispo dava a ela primeiro uma penitência pesada, depois da penitência pesada, ela aí recebia a absolvição. Né? Graças a Deus, hoje a confissão é muito mais suave, entende? Onde é que você pode encontrar isso? No livro que eu escrevi, História da Igreja, volume 1, História da Igreja Antiga, eu coloco ali como é que começou o sacramento da confissão na história da Igreja. Ali está com detalhes, né? No livro História da Igreja, volume 1. Clécio Santos, boa noite, professor. Desculpe fazer a mesma pergunta, é porque eu perdi a live. Eu tinha perguntado na última vez o seguinte: Deus castiga? Perguntei isso porque várias passagens da Sagrada Escritura, nas aparições de Jesus e Nossa Senhora, falam sobre esse castigo. Ô Clécio, você que é pai, você castiga seu filho? Castiga. Não estou falando castigo violento, de humilhar, de bater. Eu castigava. Vai de castigo para o quarto, meia hora, para você não bater no seu irmão mais novo. Né? Sabe, não é castigo, no sentido, é correção. Todo pai tem que corrigir o filho. Deus tem que nos corrigir. Eu gostaria de recomendar a você ler a carta aos Hebreus, no capítulo 12, né? A carta aos Hebreus fala exatamente isso. Né? Deixa eu ler um pedacinho aqui, só para ilustrar. Né? Você vai entender um pouco. Carta aos Hebreus, no capítulo 12, né? Diz assim, ó, tem certas coisas que a gente tem que mostrar, né, gente? Senão a pessoa não entende bem. Depois você pode ler tudo com mais calma. Ele fala assim, ó, ele começa dizendo o seguinte, né, que, versículo 4, ainda não tens resistido até ao sangue na luta contra o pecado. Olha, o pecado é uma coisa tão terrível que ele manda resistir até ao sangue. Aí ele fala, estais esquecido da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Ele está citando um provérbio, 3:11. Estais sendo provados para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecer sem a correção, que é comum a todos, sereis bastardos e não filhos legítimos. Está vendo que bonito? A Bíblia está dizendo que Deus corrige a gente porque nós somos filhos legítimos. Nós não somos bastardo. Bastardo é o filho da outra. É o filho ilegítimo. Então, se Deus não corrigir a gente pode perder a vida eterna. Né? Então, como diz Dom Ascânio Brandão, muitas vezes, Deus fere o corpo para salvar a alma. Está aí. É a correção paterna, como chama aqui a Bíblia nesse trecho aí. Muito bem. Edgar Leandro da Silva, professor, salve Maria, um amigo pediu que lhe perguntasse o seguinte: quando falamos em ordenar padres casados na Amazônia, gostaria de fazer essa pequena pergunta, que também pode significar muito. Aonde estão os seminaristas e religiosos que foram tirados de suas vidas ativas na missão, sem nenhum pecado cometido, tirando os seus sonhos injustamente? Essa resposta não temos. Muitas vocações sacerdotais estão perdidas no caminho. Edgar, não sei te responder isso. Por que alguns seminaristas foram retirados, não sei. Sabe, quem aprova ou não alguém ser ordenado sacerdote é o bispo. Muitas vezes o bispo coloca uma série de exigências e ele retira do seminário aqueles seminaristas que ele acha que não estão cumprindo essas exigências. Então, é o que eu posso te dizer. E cada bispo, às vezes, tem um critério diferente. Cauã Pietro, professor, já pensou se Jesus tivesse voltado neste período que estamos vivendo? Tinha pegado o povo de surpresa.
Por isso que nós temos que ficar vigiando e orando. Jesus é misericordioso, mas eu acho que ele vai voltar logo, né? Bom, o Cauã não pergunta nada, ele só coloca essa opinião dele. Antônio Souza, boa tarde, professor. Minha dúvida é a seguinte: no Evangelho de São Mateus 24, versículo 36, diz assim: ninguém sabe a respeito desse dia e dessa hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Porque nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Minha dúvida, por que fala Filho do Homem? Antônio, Jesus se intitulava o Filho do Homem para dizer o seguinte: ele é homem, ele é Deus, ele é o Verbo, mas ele é filho do homem, ele é filho de Abraão, filho de Davi, ou seja, ele é descendência humana, filho do homem. Esse é o sentido básico dessa expressão. Agora, aproveitando, Jesus disse que ele não sabia qual era o dia e a hora da volta dele. Santo Agostinho fala, não é que ele não soubesse, é que ele não estava no plano do Pai que ele revelasse isso como homem. Como Deus ele sabia, mas como homem não estava na missão dele revelar isso à humanidade. Ricardo Chorati. Tenho duas dúvidas. Primeiro, tudo o que sabemos a respeito do céu, purgatório e vida eterna vem da Escritura, tradição da Igreja e os santos padres. Verdade. Mas não sabemos se de fato é assim. Não, sabemos sim. O que a Bíblia coloca ali para nós, o que o catecismo da Igreja coloca, é assim. Nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo, mas um pouco a gente sabe. Então, eu recomendo o seguinte: no catecismo, a partir mais ou menos do número 1000, você tem ali o catecismo fala da vida eterna. Então, fala da morte, céu, inferno, purgatório, segunda vinda de Cristo. E eu até escrevi um livro para explicar isso melhor, com mais citações. Eu chamei de O Cristão Diante da Morte. O Cristão Diante da Morte. Eu fiz um estudo dos santos padres, doutores, que o catecismo ele é mais resumido nisso. Mas a igreja sabe sim, não sabe muita coisa, é um mistério, mas a igreja sabe alguma coisa sim. Qual Bíblia você utiliza para ler, pregar e escrever? O Ricardo, eu uso, para meu estudo, eu uso a Bíblia de Jerusalém. Uso também uma Bíblia que é da Universidade da Espanha, de Navarra, do Opus Dei, em espanhol, maravilhosa. Então eu gosto muito dessa Bíblia do Opus Dei. Né? E agora, para fazer pregação para o povo, eu uso a Ave Maria. Por quê? Porque o povo tem mais a versão da Ave Maria. Entende? Então, mais ou menos, eu trabalho assim. Tiago Mendes queria saber se pode baixar livros, músicas, imagens, etc., de graça na internet. Porque na escola, às vezes, tem que ler uns livros, aí eu não sei se poderia baixar pela internet de graça. Olha, a gente sabe, Tiago, que essas coisas que são colocadas na internet é pirataria. Eu fico sentido quando eu vejo que um livro que eu publiquei, que eu gastei tempo para publicar, pago direitos autorais, às vezes, para o escritor, não é? Tenho que pagar funcionário, tem que pagar uma série de coisas, aí a pessoa pega o livro e coloca de graça na internet. Isso é roubo, isso é pirataria. O cristão não deve fazer isso, de jeito nenhum. Você pegar um livro, por exemplo, a menos que você tenha autorização do autor, ou então se a obra já caiu em domínio público. O que é domínio público? Por exemplo, um livro, se já faz 70 anos que o autor morreu, então esse livro pode ser publicado de graça. Mas veja, tem que esperar 70 anos depois da morte do autor. Então, se você quer saber exatamente a coisa corretíssima, é não usar. Entende? Agora, virou uma coisa tão normal, tão comum, que eu vejo todo mundo fazer. Né? Então, agora, se você quer realmente viver certinho, peça autorização para o autor, pelo menos. Olha, eu vi seu livro na internet, eu não tenho dinheiro, eu preciso, ou peça autorização para a editora. Olha, eu vi o livro dessa editora na internet, tá? Posso fazer o download? Não vou vender, não vou ganhar dinheiro com isso, só para um trabalho de escola. Pronto, você fica tranquilo.
Olha, para poder dar uma orientação assim exata, eu acho que seria isso que eu falei. Juliano Joaquim, como devemos proceder com relação à confissão? Estamos em período de quaresma e logo chegaremos à Semana Santa. Pode ser via vídeo, usando as novas tecnologias, caso o padre assim queira? Não pode. Eu acabei de falar que o sacramento tem que ser ao vivo. Eu vi hoje na internet uma coisa interessante, um padre sentado numa cadeira e confessando as pessoas dentro do carro. A mais ou menos 2 metros de distância, o padre sentado, num lugar assim meio... Né, as pessoas paravam de carro, abriam a janela do carro, contavam os pecados para o padre, e o padre... Pronto, esta confissão vale, porque está na presença do sacerdote. Agora, não vale confissão online. Não é só confissão, nenhum sacramento tem validade de sacramento online. Agora, veja bem, né? O Papa Francisco acabou de falar, quem não pode confessar, faça um ato de contrição bem feito. Ou seja, faça o seu arrependimento perfeito diante de Deus, você está perdoado. Entende? E prometa para Deus que na primeira oportunidade que você puder, você vai confessar. É como na confissão comunitária. A confissão comunitária não dispensa da confissão auricular no ouvido do sacerdote. Não, quem passa por uma confissão comunitária tem que, na primeira oportunidade que puder, fazer uma confissão real com o sacerdote. O Papa João Francisco colocou isso esses dias. Nós não podemos confessar agora. Eu vou ficar então em pecado? Não, faça o seu ato de contrição, né? Reze o ato de contrição, peça perdão a Deus e pronto. Né? Maria Tereza Silva. Nestes dias eu tenho que fazer as orações direcionadas só para os que estão doentes e os que estão cuidando pela cura ou continuo com as orações que costumo fazer diariamente. Não, Maria Tereza, faça todas as orações, reze seu terço, reze a liturgia das horas, normalmente, e reze também, né, para que Deus aplaque essa pandemia logo, reze pelos que estão doentes, que estão, né, falecendo, reze pelos médicos, etc. Ok? Mas não deixe nenhuma oração para trás, não. Maria Helena Veloso. Ensine a todos nós a fazer uma comunhão espiritual santa, boa e perfeita aos olhos de nosso Deus. Maria Helena, não tem uma norma só para comunhão espiritual. Olha, a comunhão espiritual que eu faço são as mesmas orações que eu faço quando eu comungo. As mesmas orações que eu faço quando eu comungo de verdade a Eucaristia, eu faço. Eu assisto a missa da Canção Nova, por exemplo, 7 horas da manhã, na hora da comunhão, eu faço as minhas orações como se eu estivesse comungando. Né? Entende? Faço adoração a Jesus na minha alma, faço as intercessões, faço o louvor, faço os pedidos, né? Rezo pelas almas do purgatório, rezo pela minha família, rezo pela igreja, rezo pelo Papa, faço as mesmas orações. Sabe, a comunhão é conversa com Jesus. Não importa se você recebeu Jesus na Eucaristia ou se Jesus está no seu coração, porque Ele está. É dogma de fé que Deus está em nossa alma se a gente não está em pecado mortal. Então converse com Deus, como se você estivesse comungando. Jefferson Fernandes, professor, a liturgia que se celebra no sábado à noite deve ser a do domingo? Sim, porque o sábado à noite já é considerado preceito dominical, já é considerado a liturgia do domingo. É como se fosse domingo já. A observância da abstenção de trabalho no domingo atinge o sábado à noite? Não. Aí se você guarda o descanso no domingo, eu penso que não há, eu nunca li nenhuma prescrição da igreja, nem no Código de Direito Canônico, nem no Catecismo, que você não pode trabalhar no sábado à noite. De repente a pessoa que trabalha, tem uma atividade à noite no sábado, guarde o domingo. Pronto. Odete Nunes pergunta o seguinte: gostaria de saber se um casal que não é casado na igreja se pode ser orientador do batismo. Odete, eu acho que não vale a pena. Veja, se não é casado na igreja, ele vai sofrer críticas. O catecismo da igreja fala o quê? Não fala desse caso aqui. Fala que um casal de segunda união
não deve exercer certas atividades na igreja. Eu penso que também aqui o caso de um casal que não é casado na igreja não deve exercer, entendeu? Eu acho que no mínimo tem que conversar com o pároco, pedir autorização. Agora, eu recomendo a esse tipo de casal que não se exponha, porque pode sofrer críticas, aí fica ruim para você mesmo, entendeu? Anderson Garcês gostaria de saber sobre o ato de contrição e como podemos comungar espiritualmente. Bom, comungar espiritualmente eu já falei há pouco, Anderson. O ato de contrição é você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus com as suas palavras e prometer a Deus que você não quer mais pecar. É isso. Agora, tem algumas formas. Eu rezo um ato de contrição que eu aprendi desde que eu era menino. Não é? Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por seres vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, porque eu vos amo e estimo. Pesa-me, Senhor, de todo meu coração vos ter ofendido. Pesa-me também, Senhor, ter perdido o céu e até merecido o inferno. Mas eu proponho firmemente, ajudado com os auxílios da vossa divina graça, emendar-me, Senhor, não mais vos ofender. Espero alcançar o perdão de todas as minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Pronto, é um ato de contrição. Mas tem um que é mais resumido. Hélio Lima é a última pergunta, meus irmãos. Uma criança nasce e morre sem batismo. O que acontece com essa criança? O Catecismo da Igreja diz que nós temos que acreditar na salvação dessa criança. É uma salvação de maneira extraordinária, porque a salvação é pelo batismo e pela fé. O Catecismo cita aquela passagem: deixai vir a mim as criancinhas. Então o Catecismo diz que temos que acreditar que essa criança vai ser salva por Deus por um caminho que a igreja não conhece, um caminho extraordinário. Meus irmãos, muito obrigado. Olha aí, 1 hora, né, de conversa, 1 hora e 4 minutos. Olha, muito obrigado pela paciência de vocês, né? Se Deus quiser, amanhã cedo estaremos refletindo um pouco do Evangelho do dia. E à noite, né, às 7h30 da noite, nós vamos fazer aqui uma nossa conversa. Um grande abraço.